Estamos iniciando Orando em Família, o encontro com Deus através deste devocional. Um momento para fortalecer a sua saúde física e espiritual. O tema de hoje, uma bênção chamada Igreja. Uau! Leitura bíblica, livro do apóstolo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, e livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2. Em Mateus 16, versículos 13 a 20, a palavra diz: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem quem é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligará na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, até aos confins da terra. E no livro de Atos, capítulo 2, a palavra diz: a vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. A pregação de Pedro. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra:
sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. 3.000 batizados. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia, aleluia. A minha recomendação neste momento: bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, fortalece a nossa fé e esperança e nos aproxima de Deus de forma genuína.
iniciando o 9º módulo falando quando Cristo conduz sua igreja pela história. O versículo em destaque encontra-se no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. A palavra diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Meu irmão e minha irmã, nesta semana abriremos uma janela para falar da nossa gratidão por sermos igreja do Senhor Jesus Cristo. Sim, a igreja é dele, e somente dele. Não é minha nem sua. É o corpo de Jesus, corpo do qual ele é a cabeça e mais ninguém. Mesmo que ao longo dos séculos pessoas, entidades, denominações e governos tenham tentado se apropriar dela, a igreja nunca foi e nunca será propriedade de qualquer pessoa, senão do próprio Deus que a criou. Somente por isso ela prevalece até hoje e prevalecerá até o fim. Até o tal dia que nas Escrituras é chamado de Dia do Senhor, quando ele a tomará para si. Neste dia, ela terá cumprido a missão que foi dada. Será então reunida ao Senhor em sua glória eterna. Celebrará com ele as chamadas bodas do Cordeiro, pois com ele viverá para sempre. Naquele dia, o mundo como o conhecemos hoje já não mais existirá. Novos céus e nova terra terão tomado seu lugar. Por ora, a igreja continua sua difícil jornada. Precisa ser o corpo que manifesta a presença de Deus neste mundo. Precisa tornar visível ao mundo o Deus que é invisível. Mas como pecadores miseráveis e limitados conseguirão fazer isso? Aí entra a poderosa obra do Espírito Santo que chamou a igreja à existência. Ele a reveste de poder e graça e sopra um fogo vivo sobre ela. Ele a capacita com os mais diversos dons espirituais e vem fazer morada em cada crente para lhe trazer conforto e direção, pois onde o Espírito do Senhor está, ali existe vida e liberdade, poder e transformação. Por fim, ele cria a unidade necessária para sua missão, que nada mais é do que apontar para Cristo como o único Senhor e Salvador deste mundo. Ao encontrá-lo, o pecador encontra o perdão, além de uma família para chamar de sua. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Vamos agradecer a Deus por esta linda obra de redenção. Querido Pai Celestial, muito obrigado por este momento no qual somos chamados sua igreja. Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário, no qual nos aproximou do nosso Pai Celestial. E assim teremos a possibilidade de fazermos parte da sua família, nos novos céus e na nova terra. Mas neste momento no qual nos encontramos, neste mundo caído, perdido, pedimos para que o Senhor nos proteja de todo mal, nos conceda sabedoria, entendimento, discernimento, que proteja as nossas famílias, que nos conceda o dom da palavra. Muito obrigado pelo maná, pelo suprimento, pelos livramentos, pelos milagres. Abençoa a nossa família, nossos filhos, parentes queridos, a cada um que está ouvindo esta mensagem. Ó Espírito de Jesus, continua empoderando a tua igreja hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro para a glória do Senhor.